Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias do livro de João, capítulo 3, do 1 ao 7. João 3, do 1 ao 7. Diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi é como fosse rabino, mesma coisa, uma abreviação de rabino. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Então, o tema da mensagem, irmãos, a importância de nascer de novo. Pergunta para o teu irmão aí do lado aí, olha para ele e fala assim: você já nasceu de novo? Faz essa pergunta: você já nasceu de novo? Quem sabe você fala assim: nem sabia que existia isso, né? Mas hoje nós vamos aprender e reviver, não é? Quem já sabe sobre isso, é importante. Por que é importante a igreja, irmãos? A igreja, nós vamos ver vários temas, várias mensagens que muitas vezes nós precisamos ouvir várias vezes. Amém? Então, olha só, queridos. Eu já orei? Não, né? Vamos orar agora. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, fala conosco nessa manhã, que não seja, ó Deus, eu falando, mas o teu Espírito Santo de sabedoria, de ensino, venha sobre nós, fala aos nossos corações e glorifica o teu nome, Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, é que nós oramos em nome de Jesus. Queremos nos render ao Senhor. Espírito Santo, toma este ambiente, toma essa palavra, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, queridos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, tinha uma religião lá em Israel, né, dos fariseus. Então, ele era de uma religião dos fariseus e um dos principais dos judeus. Então, olha só, ele foi encontrar com Jesus de noite. Por que ele foi encontrar Jesus de noite? Porque ele não queria que ninguém o visse, né? Tudo indica que ele era um rabino. Então, ele também era um líder dos judeus, uma pessoa que ensinava ali, né, a Torá, o Velho Testamento. Ele era uma pessoa religiosa, tudo indica que ele era um rabino. Só que alguma coisa intrigou ele, porque Jesus fazia muitos milagres, muitos sinais, havia muita cura, né, onde Jesus passava, muitos sinais aconteciam. Então ele falou assim: olha, ele percebeu que Jesus não era um homem qualquer, não é? Pelos milagres que ele fazia. Jesus não era um homem qualquer, porque ele estava curando, fazendo bem. Então, olha só, ele era um homem religioso, ele não era um bandido, não era um pecador da pior espécie, ele era um homem religioso. Só que olha só, irmãos, mas ele não estava pronto para ir para o céu. A religião dele não dava legitimidade para ele ir para o céu. E Jesus falou para ele assim, olha que Jesus falou para ele, João 3,3, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele não entendeu nada, ele era um mestre em Israel, ele era um rabino, ele ensinava a Bíblia, não é, o Velho Testamento, mas ele não entendia o novo nascimento. E ele até chegou a falar assim: mas como que é isso? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Parece até meio cômico, né, irmãos? Até meio, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu. E aí Jesus explica para ele o que é o novo nascimento. Então Jesus disse que ele precisava nascer de novo, se quisesse ir para o céu, se quisesse, né, ser salvo, se quisesse morar no céu. Amém? Ele não entendeu nada, e Jesus explicou o que era o novo nascimento. Olha só João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Então Jesus estava dizendo, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E nós vamos entender, irmãos, melhor agora o novo nascimento. Para que, se você não nascer de novo, venha nascer de novo. E se você já é nascido de novo, você tenha convicção do teu novo nascimento e venha se fortalecer, porque é uma obra poderosa o novo nascimento. Jesus orientou a sua igreja a ir e pregar o evangelho, e quem acreditar e se batizar será salvo. Olha o que diz Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, na realidade, o novo nascimento é quando nós cremos em Jesus e temos uma vida prática. O batismo, ele é a prática da nossa fé. Quando nós descemos as águas batismais, vamos ter em 29 de julho, né, o nosso batismo, estamos com muita expectativa, vai ter o Arraial Gospel, vai ter a celebração das células, e vai ser uma bênção. Nós temos um alvo de chegar a 130 células até dia 29 de julho, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Agora, olha só, irmãos, para você entender o novo nascimento, há uma diferença do homem natural e do homem espiritual. O homem natural é aquele que nasceu de Adão, ele nasceu uma vez só. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Então o homem é um espírito, então você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Domingo passado nós falamos da alma, né, irmãos? A importância da alma, de renovar a nossa mente, transformar pela renovação da mente. Falamos daquele versículo de Lamentações, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o grande problema é a nossa alma, né? A nossa alma precisa ser transformada, para nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o espírito tem que... O mais importante é o espírito, né, que tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Quando Deus criou o homem, olha só que interessante, o espírito do homem estava conectado com Deus. Então, quando Deus criou o homem, o espírito do homem era perfeito. Era perfeito, então ele tinha conexão com Deus, porque não havia o pecado. Então no espírito do homem, por isso que a Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus descia, tinha uma comunhão com o homem ali, porque o espírito do homem estava, né, ali perfeito, vivo, e ele tinha conexão com Deus, porque o espírito do homem estava ali vivo, não é? E perfeito. Mas, depois que Adão pecou, desobedeceu e pecou, o espírito do homem morreu, e a conexão com Deus se perdeu. É como fosse um Wi-Fi que cai a conexão, né? Perdeu o Wi-Fi. Perdeu a conexão. O pecado de Adão, olha só, depois do pecado, o pecado de Adão passou a todos os homens, porque Adão, irmãos, ele era o primeiro, ele era o representante legal da humanidade, ele era, não é, o primeiro homem. Então assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Olha só, Romanos 5,12 nos fala isso. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É ela que nos orienta. Nós não ficamos inventando as coisas. Nós estamos somente, nós acreditamos na palavra de Deus. Né? Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus, irmãos, ela tem credibilidade. É onde a nossa fé é baseada. Não é naquilo que eu acho. Não é naquilo que as pessoas acharam em tal lugar, né, que é a verdade. Não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, olha só, irmãos. Foram 66 livros. 40 autores que escreveram a Bíblia. Num prazo de 1.500 a 1.600 anos. A Bíblia não se contradiz. Ela tem profecias de 700 anos que se cumprem. Irmãos, a Bíblia, ela é espiritual. Ela é de Deus. Amém? Você pode confiar na Bíblia. Você pode confiar na palavra de Deus. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Ontem nós falamos aqui sobre adoração, né? A nossa adoração, a Bíblia diz que você pode adorar até coisas erradas, né? A mulher samaritana, o pastor João pregou aqui ontem, a mulher samaritana disse, olha, nós adoramos esse monte, mas os judeus dizem que é no outro monte. E aí Jesus falou assim, olha, realmente os judeus sabem o que estão fazendo, vocês não sabem. Tem gente, irmãos, que adora as coisas erradas.
Tem gente que adora porque não adora, a adoração não é precisa, não é na Bíblia, não é na palavra de Deus, é uma adoração que ela acha que tem que ser. Irmãos, a nossa adoração tem que ser precisa. Por isso que é importante você vir para a escola do reino, não é? Então, olha só Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só, quem foi esse homem? Fala comigo, Adão. Ele foi o primeiro. Portanto, assim como por um só homem, um só, não foi dois, é um só, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Alguns homens, todos. Porquanto todos pecaram. Irmãos, ele era o representante legal, pecou, a morte veio para todos os homens. Então todos nós estamos mortos pelo pecado. Todos nós. Por isso que nós temos que nascer de novo. Por isso. Por causa do pecado. O pecado trouxe morte, então todos morreram. Por isso que Jesus veio aqui na terra, viveu uma vida sem pecado. Ele não nasceu até como nós nascemos, né, irmãos? Ele veio do Espírito Santo, né? A Maria concebeu sem conhecer o seu esposo, o seu noivo na época. Então, não conheceu o seu noivo, e ela ficou grávida por uma obra do Espírito Santo. Por quê? Porque toda pessoa que nasce de uma relação de homem e mulher, está em pecado. Por isso que Jesus veio do Espírito Santo, para não ter a contaminação do pecado. E ele na verdade, irmãos, Jesus é igual a Adão, porque Adão também foi feito por Deus, sem pecado. E Jesus também veio sem pecado. Então os dois, a Bíblia diz que Adão pecou, mas Jesus é o segundo Adão, e o segundo Adão obedeceu em tudo e não pecou. Então, nós vemos dois Adões, né? Vamos colocar assim, um Adão desobedeceu, um Adão pecou, o outro Adão, que é Jesus, ele viveu uma vida santa, e morreu na cruz para nos salvar, amém? Por isso que Jesus disse, agora vão, preguem o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque as pessoas estão mortas, elas precisam nascer de novo. Se elas não nascerem de novo, se elas não aceitarem a Jesus, não é? E não se batizarem, elas não poderão entrar no céu. Queridos, presta atenção, a pessoa pode ser maravilhosa, ter dinheiro, uma família maravilhosa, uma pessoa do bem, ajudar os pobres, ela pode ser uma pessoa, irmãos, tremenda, maravilhosa, inteligente, conhecer tudo. Se ela não nascer de novo, ela vai para o inferno. Se ela não nascer de novo. Então presta atenção, olha a importância da igreja. Olha a importância, irmãos, de nós pregarmos o evangelho. Por isso nós temos células, discipulado, não é? Pregamos, porque a missão da igreja é avisar as pessoas que tem né, um lugar terrível. Se elas morrerem sem nascer de novo, elas irão para lá. Eu vi o pastor Deg, lá, ele é ganês, ele é um médico, e ele estava numa reunião de presidentes, né, ministros de estados, e ele chegou para um rapaz, para um cara muito importante, e falou para ele assim, necessário você nascer de novo, você precisa nascer de novo. E o rapaz ficou bravo com ele, não é? Nascer de novo, não se dá quanto. Passado 2 meses ele morreu. Deus estava alertando aquele homem a se voltar para Jesus, a ter uma experiência com Jesus. Sabe por quê, queridos? Ninguém pode ir para o céu. Ninguém pode ir para o céu se não nascer de novo. Deixa eu falar algo para você. Eu e você vamos viver 80 anos no máximo, 80, 90 anos no máximo. Depois disso nós vamos morrer. E eu e você somos eternos. Ou nós vamos viver no céu com Jesus, se nós nascermos de novo, ou nós vamos viver no inferno para sempre. Para sempre. Não tem volta, não tem como se arrepender, não tem vela, não tem oração depois que morrer. Enquanto nós tivermos vida, nós temos que decidir para onde nós iremos para morar na eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Então olha só, queridos, e daqui a pouco nós vamos falar uma história dessa. O pecado trouxe a morte espiritual a todo homem. Então todo homem morreu espiritualmente, desconectou com Deus. O homem desconectou com Deus. Outro versículo bíblico, Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados, destituídos, separados, estão da glória de Deus. Porque todos, está falando que alguns pecaram? Fala comigo, todos. Todos fala comigo, sou eu também, eu pequei também. Pastor, mas eu não pequei, foi Adão. Então, é a consequência, não é? Você nasceu na família do pecado, não é? Mas agora você tem que nascer da outra família, né?
Aqui é o mistério, você nasce na outra família. Depois do pecado, olha só, depois que aconteceu o pecado, começa a religião. Por que começa a religião? Porque a palavra religião significa religar. Então, antes do pecado, não tinha religião. Por quê? O homem estava conectado com Deus. Estava conectado. Depois do pecado, perdeu a conexão. O homem foi separado. Todos pecaram e foram separados da presença de Deus, da glória de Deus. Antes do pecado, Deus vinha até o homem. Olha que legal, irmãos. Antes do pecado, Deus vinha até o homem. Depois do pecado, o homem precisa ir até Deus. O homem começa a buscar Deus com ofertas, com orações, porque ele tem necessidade de se conectar com Deus novamente. Então agora é uma busca do homem por Deus, porque o homem desconectou. E então ele precisa buscar a Deus. Olha só, o homem foi criado para adorar. Se ele não adorar a Deus, ele irá adorar outras coisas, ou até mesmo, ou até ele mesmo, vivendo uma vida totalmente egoísta. Já viu aquela pessoa, irmãos? Ela não adora a imagem, mas ela tem um problema com ela mesma, ela é egoísta, ela vive por prazer, por jogos, ela vive no materialismo, não é um trabalho excessivo, ela vive com ressentimento, ela vive para ela mesma. Ela vive para ela mesma, por quê? Porque agora ela se tornou objeto de adoração, agora ela vive para ela mesma. Então por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, por amor de mim. Ele fala para renunciar a um monte de coisa, mas ele fala, renuncie também a você mesmo. Porque agora, irmãos, o verdadeiro evangelho é quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida. Glória a Deus. O primeiro Adão trouxe morte porque desobedeceu. Jesus é o segundo Adão e trouxe vida porque ele obedeceu em... Irmão, Jesus obedeceu em tudo. Ele é o filho obediente do Pai. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Ele viveu uma vida santa, uma vida que agradou o Pai. Então, antes do pecado, Deus descia do jardim do Éden para ter comunhão com o homem. Depois do pecado, eles perdem o direito da presença de Deus. Lembra que no Velho Testamento, olha só, irmãos, no Velho Testamento existia um véu do templo que separava o homem de Deus. Pastor Hermerson ontem pregou aqui na Escola do Reino e falou sobre isso, não é? Havia um véu que separava, o homem não tinha mais acesso a Deus. Perdeu, o pecado desconectou e fez com que o homem perdesse o acesso à presença de Deus. Havia um véu que separava, era o véu do templo. Depois que Jesus veio e morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque foi uma atitude do homem. Deus, que enviou Jesus do alto, não é, para trazer o homem de volta para Ele. Que lindo, né, irmãos? Nosso Deus é muito amoroso e muito maravilhoso. Dando acesso ao homem através de Jesus Cristo. Deus agora vem morar dentro daquele que aceita Jesus e nasce de novo. Ele habita no cristão pelo seu Espírito Santo. Olha só o que acontece, irmãos. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, através da minha fé em Cristo, do meu arrependimento, o Espírito Santo com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, vem morar no meu espírito. Lembra do meu espírito que está morto? O espírito humano, com E minúsculo, o espírito humano. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, com E maiúsculo, ele vem morar dentro de mim. E o Espírito Santo, ele recria o meu espírito, e eu passo a nascer de novo. É isso que é nascer de novo, é nascer do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que vai recriar o meu espírito. E agora eu tenho Deus morando dentro de mim. Glória a Deus. Olha que tremendo, irmãos. Deus fez um homem, num jardim, e tinha conexão com o homem, sim ou não? Antes do pecado. Fala comigo assim, um homem estava no jardim, e tinha comunhão com Deus, estava conectado. Aí o pecado entrou, ele foi expulso do jardim. Mas aonde Jesus, irmãos, ressuscitou? Fala comigo assim, Jesus estava no jardim do túmulo. A cena volta para o jardim. Lembra que o homem foi expulso do jardim? Mas agora Jesus ressuscita, está lá no jardim do túmulo. Glória a Deus. Deus traz o homem para o jardim de novo, para a conexão de novo. Glória a Deus por isso. E agora, irmãos, o Espírito, olha só, Deus, em toda a viração do dia, ele estava lá no jardim, para ter comunhão com Deus. Mas agora, através de Cristo,
de novo nascimento, não é mais uma visita. Agora Deus mora dentro de você. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Que não sois mais de vós mesmos, mas sois de Deus? E agora olha só, irmãos, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no... Quem mora em você? Fala comigo, o Espírito Santo. Irmãos, olha para mim aqui, existe poder de Deus dentro de você, existe a presença de Deus dentro de você, o véu foi rasgado, eu posso agora, em qualquer momento, irmãos, estar falando com Deus, em qualquer momento estar tendo comunhão com Deus, eu posso adorar, eu posso sentir a presença, eu posso estar no meu carro, eu posso estar trabalhando, eu posso estar na rua, e eu posso estar falando com Ele, eu posso estar em conexão com Ele, porque agora eu nasci de novo. Quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo, tem Deus morando dentro dele, tem um DNA, Como que você sabe que o teu filho é teu filho? Tem que ter o DNA. Como que você sabe que você é de Deus? Tem que ter o DNA de Deus, é o Espírito Santo que te faz filho. Por isso que nem todo mundo é filho, para ser filho tem que nascer de novo. Jesus é a solução para todas as pessoas. Olha, eu gosto muito desse versículo, Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Irmãos, se você quiser ser salvo, se alguém quiser ser salvo, ela não pode ser salva por outro nome. É só por Jesus, é só pelo Filho. Porque foi o Filho que viveu uma vida santa. Foi o Filho que viveu uma vida sem pecado. Foi Ele que morreu na cruz, por mim e por você. Só Ele pode nos salvar. Então basta somente crer que Jesus é o Filho de Deus e andar segundo a sua vontade. Simples assim, não é? Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não poderá, infelizmente, ir para o céu. Quem nasce uma vez, morre duas. Agora eu vou... Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre uma só. Você entendeu? Quem nasce uma vez só, Jesus não falou para nascer de novo? Então, olha só, quem nasce uma vez só, quem nasce uma vez, morre duas vezes, vai morrer duas vezes. Pastor, duas vezes, duas vezes. Quem nasce duas, morre uma. Promoção. Eu vou explicar melhor. Mas é importante que você pense mesmo. Quem nasce uma vez só, nasceu só de Adão. E vai morrer duas vezes. Quem nasceu duas vezes, nasceu de Adão, mas nasceu de Jesus. Nasceu do Espírito. Vai morrer uma vez só. Vou explicar melhor. Quem nasce uma vez só, ele nasceu de Adão, somente. E não nasceu de novo, que é do Espírito. E quando morrer, vai morrer. Olha só, eu nasci uma vez só de Adão. Eu não nasci de novo, só de Adão. Então, eu vou morrer fisicamente, primeira morte, né? Vamos colocar aqui 80 anos, eu e você vamos morrer, né? 80 anos tá bom para você ou não? 89, tá bom, 89. O pastor Rogério falou assim, pastor, eu quero ver até 80. Eu falei, quando você tiver 80, você vai querer até 85, pode ter certeza. Então, 89 anos, eu e você morremos. Nasceu duas vezes? Nasci de Adão, mas nasci de Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, então eu vou morrer uma vez só, porque eu vou para o céu. E a Bíblia diz que não vai ter a segunda morte na minha vida. Agora, quem não nascer duas vezes, nascer uma vez só, ele vai morrer fisicamente e vai morrer também eternamente. Eternamente. E aí, irmãos, é irreversível. Por isso, irmãos, que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Temos que falar de Jesus, temos que chamar as pessoas para vir para a igreja, para ir para a célula. Porque, irmãos, é nossa responsabilidade. Olha que responsabilidade, nós estamos mexendo com eternidade. Esses dias o pai do Rogerinho, né, tá doente. E ele me chamou lá no hospital e nós chegamos lá, ele tem 84 anos. E nós chegamos lá e oramos por ele. Estava ele, a irmã, a mãe. E expliquei o plano de salvação. E o pai dele aceitou Jesus.
O Rogerinho ficou tão feliz, irmãos. Eu acho que ele ficou mais feliz do que o pai dele. Porque quem entende a palavra de Deus, nós entendemos que muitas vezes Deus vai preparar pessoas no final da vida para salvar. Para entregar a vida para Jesus e ser salvo. Amém? Essa não é uma boa, né, não é uma boa, mas tem pessoas que muitas vezes, né, irmãos, Deus é tão bom que espera no último tempo. Não espere chegar nessa situação, que muitas vezes não pode dar tempo. Mas a misericórdia de Deus, algumas pessoas, é maravilhosa. E o pai dele aceitou Jesus. Eu já tive pregando, irmãos, para uma irmã que eu fui no hospital. Olha só, eu fui no hospital, ela estava 15 anos afastada. Fui no hospital, falei de Jesus para ela. Falei que ela, qualquer momento Deus poderia chamar ela, e ela tinha que estar pronta para se encontrar com Jesus. E que se ela fosse, naquele momento, naquele estado, ela não veria Deus. Irmãos, ela aceitou Jesus chorando, reconciliou com Jesus. Naquele mesmo dia, não sei se foi o mesmo dia, no outro dia, ela entrou em coma e morreu. Olha a misericórdia de Deus. Deu tempo de eu chegar lá na Santa Cecília, falar de Jesus para ela no hospital, ela reconciliar, e naquela mesma noite, praticamente, no outro dia Deus recolheu. A segunda morte é terrível. Olha a segunda morte, queridos. Apocalipse 2:11. Porque muitas pessoas não entendem a segunda morte. Lembra que eu falei de morrer 2 vezes? Essa é a segunda morte. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano. Está dado, né? O dano da segunda morte. Então, olha só. De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer o dano. Por que não vai sofrer o dano? Irmãos, quem aceitou Jesus, quem nasceu de novo, não vai passar pela segunda morte. Porque quando você chegar no céu, quando você morrer, você vai ressuscitar como Jesus ressuscitou, amém? Você vai ter a vida de Deus, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a segunda morte é terrível. Olha só, falando da segunda morte, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, o que é o medroso? O que é o medroso? O medroso é aquela pessoa que não aceita Jesus, que não quer se colocar na posição. O medroso é aquela pessoa, irmãos, que não se posiciona na igreja, que não se posiciona no evangelho. Ah, não, eu tenho medo de me batizar, não vou dar conta. Medroso. Tenho medo de ser crente, não vou dar conta. Medroso. Ele não tem convicção, irmão, da sua fé. Ele não se posiciona, porque ele é medroso. Aos medrosos, aos incrédulos. O que é o incrédulo? Aquele que não crê. Eu não acredito nada que o pastor está falando, não. Ó. Então, a segunda morte é para você que não crê. Nós somos da fé, amém? Nós somos da fé. Fala para o teu irmão, eu sou da fé. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou o terceiro dia. Eu creio que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio na vida eterna. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no novo nascimento. Eu creio na palavra de Deus. Eu sou da fé. Aleluia! A Bíblia diz, o meu justo viverá por... Você tem que aprender a viver pela fé, querido. Para de andar pela tua mente, para de andar pelo teu coração, ande pela fé. Acredite. Acredite. Tem até um filme, né? Acredite. Procura lá. Tem que acreditar. Olha só, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros. Olha só, irmãos, o medroso e o incrédulo, ele está na mesma qualidade do feiticeiro, do homicida, do adúltero. É a mesma coisa para Deus. Para Deus é a mesma coisa. O medroso que não se posiciona em Deus, tem medo. Olha só, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, a segunda morte é terrível. Então quem nasceu uma vez só, vai morrer 2 vezes. Vai morrer fisicamente, vai morrer eternamente, que é a segunda morte. Então, querido, presta atenção. A igreja é importante para nós, porque aqui você vai ouvir palavra, querido, que vai te alertar. Sim ou não? Aqui vai ter palavra que vai te alertar para você ficar firme com Deus. Quem nasceu 2 vezes, nasceu de Adão, natural, né, do pecado. Mas se alguém nascer de novo de Jesus, do Espírito, vai morrer somente fisicamente. Você vai morrer fisicamente.
Você pode até morrer fisicamente, mas você vai viver para sempre com Deus. Mas ele estará com Deus para sempre, por isso vai morrer uma só vez, somente a morte física. Quando aceitamos a Jesus, podemos ter a certeza da vida eterna. Pastor, eu posso ter a certeza da vida eterna? Olha só João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, graças a Deus que você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, na igreja, amém? Fala comigo assim, aqui é o meu lugar. Aqui é o melhor lugar para estar. Porque, irmãos, aonde tem a palavra, o Filho de Deus tem que ter prazer na palavra. Glória a Deus. Aquele que, olha só, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele vai ter? Ele tem. Está no presente, passado e futuro. Está no presente. Você já tem, já está depositado em você. Você já tem a vida eterna. Você já nasceu de novo. Você já tem a vida eterna. E olha que tremendo, irmãos. E não entra em juízo. Não vai ter o julgamento da segunda morte. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Você nasceu de novo. Não vai ter juízo. Não vai ter julgamento. Glória a Deus. Lá no céu, irmãos, quando você morrer, daqui a pouco você vai ver, sabe o que vai acontecer quando você morrer? Vai ser lindo quando você morrer. É verdade, eu vou mostrar para você na Bíblia. Quando você morrer, os anjos de Deus vão vir e vão pegar você. E vão levar você para o céu. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Está na Bíblia. Os anjos vão pegar você e vão levar você para o céu. Porque quem é de Deus, vai morar com Ele. E a segunda morte não vai ter poder mais sobre a tua vida. A segunda morte é para aquelas pessoas, irmãos, que brincaram com o pecado, que não nasceram de novo. Olha só, outro versículo, irmãos, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus aqui, que é Jesus? Para que saibais, ó, Deus quer que você saiba, que tendes a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já nasceu de novo? Você já tem a vida eterna. Pastor, eu posso ter certeza? Absoluta. A Bíblia me dá certeza. Se alguém chegar na sua casa e falar assim, quem tem casa própria aqui? Casa própria. Pastor Rogério, chegar alguém e falar assim, esse apartamento não é teu não. Se eu chegar lá, Pastor Rogério, esse apartamento é meu, não é teu. Como que o Rogério vai ter certeza que é dele? Pelas isso, ele tem que ter a escritura do apartamento, sim ou não? Ele vai pegar aqui, pegar a escritura e falar, não, está aqui, ó. Rogério e Kátia, aleluia. Glória a Deus. Quando o diabo vir falar para você assim, você não está salvo coisa nenhuma não. Isso aí é da tua cabeça. Como que você manda o diabo correr da tua vida? Você pega a Bíblia, a minha Bíblia está no celular, tá, irmãos? Você pega a Bíblia e fala assim, diabo sem vergonha, safado. Está aqui, ó, está escrito, está escrito. Quem tem uma Bíblia aí, irmão, de verdade? Tá aqui. Tem algum crente aqui, irmão? Tem um crente aqui de verdade. Estou brincando. É porque hoje é tão fácil, né, ler no celular, né, irmãos? Você vai falar assim, ó. Está aqui, diabo, ó. Está escrito. Amém? Está escrito. A minha fé está baseada, irmãos, naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Obrigado, Nelson. Vamos dar uma salva de palmas para o Nelson. Aleluia. Então olha só, irmãos, Jesus veio para nos conectar com o Pai novamente. Para que Jesus veio? Lembra que o homem desconectou? Fala comigo, o homem desconectou. Mas Jesus veio para conectar. Irmãos, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E olha só, duas coisas que Jesus veio. Primeiro, reconciliar o homem com Deus. Segundo, resolver o problema da eternidade. Duas coisas. Olha só, 1 Coríntios 5,13. 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo olha só, irmãos, nós somos reconciliados por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Além de Ele nos reconciliar, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha para mim aqui. Você vai reconciliar pessoas com Deus. Deus te reconciliou e te deu o ministério da reconciliação. Cutuca o teu irmão aí e fala assim, irmão, você tem um ministério de reconciliação. Pastor, eu não sabia que eu tinha nenhum dom. Você tem o dom da reconciliação.
Você vai reconciliar as pessoas com Deus. Vai trazer as pessoas para a igreja. Vai trazer as pessoas para a célula. Colossenses 1:22. Agora, contudo, olha só. Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Jesus morreu para isso. A fim de perante Ele nos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Sabe quem você é para Deus, irmãos? Santo, sem defeito, irrepreensível. Pastor, aonde? No seu espírito. No seu espírito, irmãos, quem nasceu de novo, Deus não vai fazer mais nada. Por isso que o teu grande desafio agora é com a tua alma. Com os teus traumas, com as tuas manias, com as tuas chatices, com as coisas que você aprendeu, tudo que viu, ouviu, sentiu, não é? Precisa agora trabalhar na alma. Por isso que tem que transformar a nossa alma. Por isso tem que ter a escola do reino, tem que amadurecer. Porque no espírito, irmãos, você é santo, sem defeito e irrepreensível. Teu espírito já tá feito. Quem nasceu de novo, é assim que você está diante de Deus. No seu espírito. Jesus contou uma história que alguns dizem que não foi uma parábola, e sim real. Vamos ver, irmãos. Lucas 16, 19, 31. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Então, olha só, tem um homem rico, que vivia numa mansão, comia do bom do melhor. E ao seu portão, fora deitado, um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio morrer o mendigo, olha só, morreu o mendigo. O que aconteceu com o mendigo? Ele foi levado pelos... Quem pegou ele? Os anjos, para o seio de Abraão. O seio de Abraão, Abraão, amigo de Deus, lugar onde Deus está. Então os anjos veio e levaram ele para o seio de Abraão. E morreu também quem? O ricão, da mansão. E foi sepultado. Os dois morreram. Mas olha o que aconteceu, irmãos. No Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, o cara morreu, e aí quando a gente morre, irmãos, o que a gente fala no velório? Descansou. Descansou. Todo mundo fala assim, né, irmão? Morreu, descansou. Hã? Descansou. Tem uns que falam assim, que Deus receba, né, nos seus braços. Agora, no versículo 23, irmão, o rico estava descansado? Irmãos, ele estava, fala comigo assim, em tormentos. Presta atenção, o rico nasceu uma vez só. E por isso, ele não tinha o direito de ir para o céu. E ele estava em tormentos. E olha só o que aconteceu, irmãos. E clamando disse, pai, Abraão, porque ele conhecia a Bíblia, mas não acreditava. Tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro. Porque o rico, irmão, até no céu, até no inferno ele quer mandar, né? Até no inferno ele quer que eu sirva ele. Manda ele me servir aqui. Porque, olha, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Irmãos, presta atenção, quem contou essa passagem foi Jesus. Jesus veio do céu. Lembra que Jesus, ele veio do céu. Ele já morava no céu. Ele está falando daquilo que ele sabe. Irmãos, presta atenção aqui. A eternidade é muito sério. Não brinque com a eternidade. Não brinque com a sua vida. Eu não acredito em nada disso. Irmãos, eu achava melhor. Lembra que os incrédulos também vão sofrer a segunda morte? Cuidado para você não ser incrédulo. O diabo colocar dúvida na palavra de Deus. Você não se posicionar. Está na igreja, o pezinho na igreja, outro no mundo. Está na igreja, mas está em adultério. Está na igreja e está mentindo. Está na igreja e está uma vida dupla. Não, querido. Tem que ser sério. Tem que levar Deus de verdade. Porque ele estava atormentado nas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro igual modo dos males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para nós.
Em outras palavras, não tem como trocar. Depois que foi para este lugar, irmãos, não tem como trocar. Depois que uma pessoa, irmãos, foi para o inferno, não tem como ela sair de lá mais. Nunca mais. É eternidade. E isso é grave demais. Disse ele então, olha só, irmãos, o cara morto, mas consciente. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha só, irmãos, ele estava consciente, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Olha, avisa eles, para eles não virem para cá não. Fala para alguém lá. Obrigado. Irmãos, mãe de Lene. Filho Zion. Isso aí é um nome poderoso, aleluia. Então olha só, irmãos. 5 irmãos, olha, ele morreu. Olha para mim aqui, queridos, olha para mim aqui. Ele morreu, mas ele sabia o que estava acontecendo aqui na terra. Ele já tinha morrido, mas ele sabia que ele tinha 5 irmãos. Ele sabia que o lugar que ele estava era terrível. Ele não queria que os irmãos deles fossem para lá. Manda, olha só, porque tenho 5 irmãos para que dê testemunho, a fim de que venham eles também para este lugar de tormento. Ele estava preocupado com os irmãos dele. Fala para eles não vir para este lugar, porque é terrível. Irmãos, olha que privilégio é o nosso. Um cara que já foi para o inferno está falando para a gente, igreja do Evangelho Ágape, faça tudo para você não ir para esse lugar, porque é terrível. Olha para o teu irmão assim, irmão, com um cara de espanto assim, e fala para ele assim, vigia. Vigia, crente. Vigia, seu crente. Disse-lhe Abraão, olha só, irmãos, olha que Abraão falou para ele, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Sabe o que ele está dizendo? Quem que é Moisés? Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem que são os profetas? Escreveram todo o Velho Testamento, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. Em outras palavras, eles precisam acreditar. Olha para mim aqui, irmãos, eles precisam acreditar na palavra de Deus. Eles só podem fugir daquele lugar se eles acreditarem. Lembra que os incrédulos vão sofrer a segunda morte? Você tem que ser da fé. Você tem que saber que Jesus morreu no teu lugar, não é? Foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Jesus morreu por você, para te salvar, para te dar a salvação. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, ele tem que ouvir a palavra de Deus. Eles têm que dar crédito para a palavra de Deus. Então, irmãos, 2 homens morreram. Um foi para o inferno, o outro para o céu. O que foi para o inferno estava sofrendo. Foi para o inferno porque... Irmãos, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque não creu na palavra de Deus, não teve fé, viveu sua vida de forma natural. Pensava que o dinheiro bastava para ele, pensava que era só aquela vida. Não, eu estou bem, eu tenho dinheiro, não preciso de ninguém. Sabe o que a Bíblia diz em Salmos? Que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, quer ir para o inferno? É só esquecer de Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus. Deixa Deus de fora da sua vida, para ver onde nós vamos parar. Quando ele estava no inferno, ele estava consciente. Olha só, estado consciente. Lembrou dos 5 irmãos que ficaram na terra. Irmão, quando a pessoa morrer, ela vai ser julgada por aquilo que ela fez. E por aquilo que ela não fez. Todos vão prestar contas diante de Deus. Por aquilo que fez e não fez. Ele estava em estado consciente. Ah, morri, não sei o que está acontecendo. Não, você vai saber tudo o que você fez. Tudo. Para o bem, para ser galardoado, e para o mal. Por isso que é importante nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui na terra. Ó, quando ele estava no inferno, ele estava consciente. Lembrou dos 5 irmãos que ficaram na terra. Ele não queria que os irmãos fossem para lá. E queria que alguém os avisasse porque ele estava sofrendo. Olha o problema da morte sem o novo nascimento. Quem morre fisicamente nasceu de Adão, natural, e não de Jesus, não pode ir para o céu. Olha o testemunho do pastor Kennedy Reagan. Irmão, me chamou a atenção desse pastor. Hoje ele já está na glória, morreu com 84 anos. Ele é um pastor americano. E diz que quando ele tinha 16 anos, ele era de uma igreja batista. A avó dele, a mãe dele.
E quando ele morreu, deu uma parada cardíaca nele, ele, em vez de ele ir para o céu, ele estava indo para o inferno. E aí ele disse, Deus, eu sou batizado, eu estou na igreja. Mas ele era só da boca para fora. Ele ia para a igreja por causa da avó, ia à igreja por causa da mãe, batizou por causa da mãe, batizou por causa da avó. E não tinha um novo nascimento. Irmãos, ele estava na igreja, era batizado, mas ele não tinha um novo nascimento ainda. Esse é o perigo. Porque ele não tinha verdade no coração dele. Então toma cuidado, irmãos. É importante você vir para a igreja, é importante o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas tem que ter verdade. Tem que ter fé. Tem que ter verdade no seu coração. Por que ele estava indo para o inferno? Ele era um cristão nominal. Da boca para fora. Ele não havia verdade em sua fé. Cuidado para você não se acostumar com a igreja e não viver a fé verdadeira em Jesus. Quando ele voltou à vida, Deus fez com que ele voltasse, não é? Ele viu que precisava se consertar com Deus e aceitar Jesus de verdade. Sabe o que ele fez? Ali ele disse, Deus, eu quero me arrepender e eu quero me entregar minha vida para Jesus de verdade, porque ele viu que ele era da boca para fora. E ali, irmãos, ele teve uma conversão genuína. E ele estava contando que depois ele teve uma outra parada cardíaca. Então ele se arrependeu, aceitou Jesus de verdade. E quando ele teve outra parada cardíaca, ele agora, irmãos, em vez de descer, ele viu que agora ele estava subindo. Porque, irmão, quem não nasceu de novo vai descer. Quando a pessoa morre em Jesus, nasceu de novo, os anjos vêm, pegam ela e levam ela para o céu. Agora, irmãos, quem não nasceu de novo, eu creio que os demônios vêm, pegam ela e descem ela. Ah, pastor, mas é muito pesado essa pregação. Irmãos, você quer ouvir a palavra de Deus ou quer ver a história da carochinha? Quem quer ouvir a história da carochinha? Agora, quem quer ouvir a palavra de Deus? Pastor, mas isso não é bom para mim ouvir isso aí, é muito forte. Irmãos, eu estou querendo te livrar. Eu estou querendo que você vá para o céu. E tudo que eu estou falando aqui não é que eu estou falando, é o que a Bíblia está dizendo. Amém? Cuidado com a religiosidade. O que mais leva pessoas para o inferno, irmão, não é o pecado. E sim, por isso que o diabo, irmãos, ele é esperto, ele vai colocando as religiões. Oh, você faz o bem. É o karma. Karma, irmão, karma que a tua vida vai ficar assim mesmo, karma. Oh, não é bem assim. É meditação. Oh, zen. E vai com o inferno com zen e tudo. A religiosidade é um engano. Muitos dizem, Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu o amo. Sabe? Então obedece. Presta atenção. Fé sem obras é... Irmão, olha para mim. Fé sem obra. Sabe o que é obra? Obediência. Se você diz, eu creio e não obedece, crê, da boca para fora. Você tem que crer e é fé. Sem obras é morta. Você tem fé? Muito bem, maravilhoso. Mostra as tuas obras. Mostra a tua fé pelas obras. Agora mudou tudo, né? Por isso que fé sem obras é morta. Para o rico, ele disse, tem Moisés e os profetas. Ouça-nos, creia e obedeça. Creia e obedeça. Creia e obedeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem Moisés e os profetas. Creia e mostra as tuas obras, obedeça. Lázaro não foi para o céu por ser pobre, mas porque ele cumpriu as exigências de Deus. Sabe que Deus falou do rico e do pobre? Para dizer que para Deus não tem classe social. Para Deus é aquela pessoa que cumpre as exigências de Deus. Nasce de novo, tem um novo nascimento. Ele creu, por isso estava no céu, mesmo sendo pobre. Irmão, tem muito pobre que vai para o céu, e tem muito rico que vai para o inferno. Aliás, já tem um lá, né, que a gente sabe que chama rico. Não, no nome dele, não tem o nome dele, só o Lázaro, né? Jesus não deu o nome dele, porque senão a gente ia lá o pessoal ia cutucar ele lá no inferno, né? Então falou só o rico só. Agora, no céu, o Lázaro está lá. Quem irá para o céu? Os que nasceram de novo. João 3,
3:3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Pastor, como que eu nasço de novo então? Aceitando a Jesus e obedecendo. Aceitando e obedecendo. Fé e obras. Obediência. Obedecendo os princípios, obedecendo a palavra. Batizando. O primeiro ato de obediência é o batismo. Glória a Deus. Os que obedecem. Ele é salvador dos que lhe obedecem. Olha só Hebreus 5:9. Jesus é salvador de qualquer um? Não. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é salvador só dos que lhe obedecem. Os que recebem o reino de Deus como crianças. Quem vai para o céu? Os que recebem o reino de Deus como crianças. Marcos 10:15. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará. Irmão, o que é receber como criança? Criança, irmãos, ela acredita. Criança, ela é simples. Criança é inocente. Amém? A minha filha, um dia nós fomos para a praia, ela era pequenininha. Eu disse, amanhã nós vamos orar porque amanhã vai ter sol. Irmãos, nós oramos e não é que no outro dia teve sol mesmo? E tudo que você conta da palavra de Deus, ela recebe. Criança, irmãos, é inocente. Criança, ela é simples. Criança, e você tem que ser desse jeito. Para de ser chato. Os que andam em santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Olha só, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém... Irmão, sem santidade... Ah, pastor, o cara está na igreja e está mentindo. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Ah, ele está na igreja, mas está adulterando. Irmão, está perdendo tempo na igreja, porque não vai para o céu, os adultos não entram no reino dos céus. Você viu que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode até estar na igreja, irmãos, mas na hora que tiver o vamos ver mesmo, ele fica de fora. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Nós precisamos nos santificar. Glória a Deus. Os que perseveram até o final. Mateus 24:13. Mas a quem perseverar até o fim será... Você tem que ir até o final. Cutuca o teu irmão, vai até o final, irmão, com a tua fé. Você nasceu de novo? Fica firme na igreja, firme na presença de Deus. Firme, firme. Os que vivem prudentemente e guardam azeite. Mateus 25:8. E as insensatas disseram, lembra das 10 virgens? 10 virgens, então isso fala de santidade, né? Mas não estava na presença de Deus. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante dos que vendem, comprai para vós o azeite, porque o azeite estava acabando. Tendo elas indo comprar, as 5 loucas, chegou o noivo, que é Jesus. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Aqui está falando do céu. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a... Irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem... Nós estamos esperando a volta de Jesus. Pode acontecer a qualquer momento, mas a qualquer momento, irmãos, você pode ir também. Parada cardíaca, não é? Pode ter alguma coisa na tua saúde. Você tem que estar preparado. Glória a Deus. Quando eu tive o Covid, irmãos, eu falei assim, Deus, estou preparado. E eu estava vivo ainda, no hospital eu orava mais. Eu falei, estou preparado. Se quiser me levar, estou pronto. Mas, me deixa mais um pouquinho. Mas eu estava pronto. É ou não é? Estava pronto. Você tem que estar pronto. A qualquer momento. Coloca a tua casa em ordem. Regulariza o casamento. Se posiciona diante de Deus. Abandona o pecado. Viva hoje como Jesus fosse voltar agora. Agora, glória a Deus. Você já nasceu de novo? Então ande como salvo. Tenha identidade de salvo. Viva como salvo. Ande com prudência na presença de Deus. Porque a qualquer momento Ele pode te chamar para a eternidade. Viva a luz da eternidade. Viva para a glória de Deus. Esse é o primeiro propósito. Viver para a glória de Deus. Se você entender o que Jesus fez por você e qual é o seu propósito, sua vida será maravilhosa.
Olha Atos 14, 22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Presta atenção. Não será fácil. Por mais que você nasceu de novo, você tenha o Espírito Santo, olha só, olha a preocupação dos apóstolos, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a então olha só, persevera na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O diabo está lutando contra a tua fé, está lutando contra a tua alma, ele está lutando para você perder a tua salvação, ele está lutando para que você não permaneça firme. Mas querido, permaneça firme na presença de Deus. Quero terminar com esse versículo. João 3,7. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.